Seja muito bem-vindo, estamos aqui mais uma vez para falar de outra questãozinha de enfermagem. Todos os dias estamos por aqui. Eu sou o enfermeiro Cris e estou aqui com vocês mais uma vez. Povo, o negócio é o seguinte, olha só, te liga, barbadinha. A gente vai falar de uma questãozinha agora de insuficiência renal aguda. Renal é rim, óbvio, né? Rim, nefro, rim, tudo certo? Renal, fechou. IRA, insuficiência renal aguda. Pode ser definida como a redução da função renal potencialmente reversível, porque ela é aguda, se for a crônica é outra pegada. Independentemente da sua etiologia, origem, sendo ela classificada em 3 tipos, dependendo do local onde ocorrem as alterações e de suas causas. São classificadas como causas pré-renais, exceto. Risca o exceto, faz uma seta, pinta ele de verde, azul, limão, faz qualquer negócio. Mas o exceto tem que estar bem pontuado, que senão tu vai marcar na letrinha errada e aí ferrou o nosso estudo. Antes de ir para a questão propriamente, pensa comigo. Ele falou ali que são 3, né? 3 tipos. Quais são? Pré-renal, ou seja, antes do rim, renal, no rim, e pós-renal, depois do rim. Então pensa na forma anatômica mesmo, estrutura anatômica. Onde é que está o rim lá? Está lá o rim. Aí tudo vai, eu tomei água, o remédio que for, soro, vai metabolizar e eu vou fazer todo o metabolismo e vai chegar no rim, vai filtrar, e aí vai sair do rim. E aí lá do rim eu vou ter lá os meus ureteres, a minha bexiga, a minha uretra e vai sair. Então se há um problema antes de chegar no rim, pré-renal, se há um problema no rim, a causa é no rim, aí é renal. E se é uma causa depois do rim, é pós-renal. Ah, mas existe depois do rim? Pode ter um problema na bexiga, no ureter, na uretra, alguma obstrução, alguma coisa, um cálculo que se alojou em algum ureter, e aí deu uma infecção, tô com infecção na cabeça, uma insuficiência renal aguda em função dessa pedra no ureter. Só tô te dando um exemplo de que existe possibilidade sim, uma estenose do ureter, qualquer coisa, tá? Pode ser essas 3 classificações. Neste caso, ele quer a pré-renal, ou seja, não chegou no rim ainda. Então é isso que ele quer. Só que então, tem 4 que são pré-renais e uma que não é. E ele quer saber qual que não é, qual causa de insuficiência renal aguda que não é pré-renal. Destas aqui. Desidratação pode causar uma insuficiência renal aguda? Pode, por quê? Tu não tem líquido para perder, não está desidratado, como é que o rim vai filtrar? O quê? Não tem o que filtrar. E aí tu acaba entrando numa insuficiência renal aguda por falta de líquido, certo? Então sim, é renal? Não, o problema veio antes do rim, a desidratação não é culpa do rim. O rim só tem que filtrar, mas não tem nada para ele filtrar. Então é um problema que vem antes do rim, não tem nada a ver com o rim, certo? A desidratação não é culpa do rim. Por algum motivo tu te desidratou. Então isso é pré-renal, é uma causa de insuficiência renal e ela é pré-renal. Choque hemorrágico. Choque hemorrágico é o quê? Perdeu sangue. Perdeu muito sangue. Assim, um trauma, um acidente, uma cirurgia, sei lá, qualquer coisa, um corte profundo, não sei. Tu pode ter entrado numa insuficiência renal aguda porque tu perdeu muito sangue. Ou seja, tu vai filtrar o quê? Se o sangue tem muito pouco sangue e o sangue não está conseguindo vascularizar o rim direito. Aí o rim entra numa insuficiência renal aguda por essa falta de sangue que deveria estar chegando lá e não está porque perdeu sangue por algum outro motivo, certo? Então, uma insuficiência renal aguda devido a um choque hemorrágico. O sangue não está chegando como deveria, nem para filtrar e talvez nem para irrigar o próprio órgão, né? Então tem esse outro porém. Choque séptico. Choque séptico também, tá? O choque séptico ele tem toda uma particularidade ali dos conceitos de choque, de hipoperfusão, né? Assim, o choque séptico acaba fazendo aquela resposta inflamatória sistêmica, causa vasodilatação, causa edema, e aí isso quer dizer o quê? Quer dizer que o líquido não está onde deveria, está em outro lugar, por causa que aí forma um edema. Mas enfim, eu estou indo para um outro campo. Qual é a questão? Choque séptico. Choque séptico causa
insuficiência renal aguda, sim, uma das coisas que mais causa insuficiência renal aguda na UTI, por exemplo, né? Uma infecção, né? Infecção aguda lá, que seria o choque séptico, a grossíssimo modo, né? O choque séptico é isso, né? Um estado de choque devido a uma origem infecciosa. Então isso causa, sim, uma insuficiência renal aguda, mas é culpa do rim? Não, não é culpa do rim. Isso é antes do rim, é uma questão de metabolismo, uma questão de outra doença, é uma coisa que aconteceu antes de chegar no rim, só que aí, quem é que paga o preço? O rim paga o preço, porque não vai chegar líquido suficiente para ele filtrar, não vai, talvez, não vai, o corpo não vai conseguir nem irrigar, talvez, dependendo da demanda de sangue que consegue circular, talvez nem irrigar o próprio rim não consiga, né? Então, é uma causa de insuficiência renal aguda, porém, é antes do rim, né? É pré-renal, não tem nada a ver com o rim propriamente, ele só vai pagar o preço por esse choque séptico, né? Por essa falta de perfusão lá no órgão, no caso, né? E de sangue para ser, de fato, filtrado, né? Então, esses dois poréns aí. Queimaduras graves. Queimadura grave, sim. O que é uma queimadura, né? Queimadura é uma desidratação. Quando tu te queima, tu desidrata aquelas células, matando elas, né? Isso vai causar inflamação e tudo mais, obviamente. Mas a queimadura, basicamente, é isso. É uma desidratação celular. Aí depende, tem os graus, né? Os níveis ali de queimado. Mas é uma possível causa, sim, devido a essa desidratação e processos inflamatórios ou até infecção. Mas a queimadura, sim, ela é uma causa, queimaduras graves, né? Então a gente está passando um paciente bem grave, um grande queimado. Ele é, assim, uma causa de insuficiência renal aguda, que é também pré-renal. O rim não tem culpa disso, né? Não foi ele que acometeu isso. Então ele só vai pagar o preço mais uma vez por causa dessa queimadura grave, certo? Então até agora foram as 4 pré-renais. E sobrou a alternativa E, a opção de nefrite. O que é a nefrite? É essa infecção não, inflamação no rim. Aí sim, ó. Uma causa pré-renal é uma situação em que ocorre diminuição do fluxo de sangue para os rins, sem haver lesão estrutural inicial no rim. Tudo que a gente já falou, já argumentamos bastante. Portanto, o rim está normal, mas recebe um pouco de sangue e diminui a filtração glomerular. Tudo que a gente já falou. A única alternativa possível é a nefrite, que é uma inflamação no rim. Aí sim, por quê? A nefrite pode causar uma insuficiência renal aguda? Pode, porque o rim inflamou demais e está perdendo a sua função, né? Temporariamente pode ser. Mas qual é a causa? Uma inflamação no rim. Aí tu tem uma causa renal propriamente, primariamente renal. Aí justifica, então, a alternativa E, né? Então ali o exceto, né, são classificadas como causas pré-renais, todas aquelas 4 ABCDE, exceto a alternativa E, nefrite, né, que ficamos com o gabarito alternativa E. Então viu como na questão tu não precisa te desesperar, tu precisa montar alguma linha de raciocínio, mesmo que talvez tu não domine todas aquelas etiologias ali, causas que apareceram, mas com uma linha de raciocínio montada, tu consegue pelo menos te defender. De uma forma ou de outra, tu consegue te defender. Então, é isso aí, pessoal. A gente fica por aqui. Muito obrigado por me acompanhar. Deixa aqui embaixo se tu quer que eu faça alguma questão. Coloca a questão para mim, se tu quiser. Bota o edital, alguma coisa, eu vou lá e procuro e vou achar para a gente poder fazer junto. Certo? Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Até a próxima aula.